No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses, e a partir daí, a história da Igreja e do mundo jamais seria a mesma. O MOC conta hoje a história da Reforma Protestante. Primeiro, é preciso entender que a Igreja Católica estava em decadência. O intuito era arrecadar dinheiro para a reforma da Basílica de São Pedro, mas a Igreja não tinha bons olhos na sociedade. Alguns pré-reformadores, como João Hus e Girolamo Savonarola, já haviam se levantado em decorrência dos ideais pregados, mas foram queimados vivos por conta de suas ideias reformadoras. Mas no ano de 1517, surge na história um homem chamado Martinho Lutero. Nascido em 1483 na Alemanha, numa família de camponeses, Lutero, assim como todo homem medieval, sofria a dor do medo da morte, pois ele tinha muita consciência de seus pecados, o que também o levou a se tornar monge. Em 1515, Lutero foi chamado para dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e foi ali que, enquanto ele ensinava sobre a carta de Romanos, se deparou com o capítulo 1, versículo 17: "O justo viverá pela fé." Lutero tomou consciência de que a salvação vinha pelo sacrifício de Jesus na cruz e não por suas próprias obras. É em Cristo Jesus que ele se tornaria justo. Isso faz com que Lutero tenha uma metanoia, ou seja, uma completa mudança de pensamento, que tirou de seus ombros o dever de ser justo diante de Deus por suas ações. Martinho declarou: "Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então, a frase 'a justiça de Deus' não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor." Encontrado a verdade, os olhos de Lutero se abrem para as escrituras e sua vida é transformada, o que fez com que tivesse outro olhar para o que estava acontecendo na igreja. Foi quando decidiu escrever e publicar suas 95 teses. A crítica de Lutero foi alavancada pela vinda de indulgências. Na Alemanha mesmo, havia surgido um emissário papal chamado João Tetzel, que recolhia as ofertas que pagavam as penitências. Como o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro no Vaticano, permitiu que esse dinheiro fosse recolhido. Tetzel falava coisas absurdas que iam contra a própria doutrina católica. Cada vez que uma moeda cai no cofre, salta uma alma do purgatório. Essa relação de pagamento supérfluo e herege pela salvação causou um horror em Lutero, motivando-o a escrever as teses e pregá-las na porta da igreja no dia 31 de outubro de 1517. As teses de Lutero se tornaram virais, mesmo sem meios de comunicação tão potentes como os que temos hoje. No entanto, a intenção de Lutero não era se rebelar, mas debater sinceramente sobre a doutrina que estava sendo pregada. Mas é claro que essa atitude foi tomada como uma afronta a toda estrutura eclesiástica. Lutero escreveu críticas duras ao papado, ao sistema de cobrança de indulgências, como: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que usar esse poder não por razões triviais, como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas por amor, e fazê-lo assim gratuitamente. A igreja não aceitou as postulações de Lutero e deu 60 dias para ele se retratar e, ao mesmo tempo, mandou que a literatura dele fosse queimada. Ao receber a intimação, no entanto, Lutero a queimou em praça pública. E assim foi declarado o completo rompimento com a Igreja Católica, visto que não estava disposto a mudar suas convicções acerca da palavra. Mas enfrentar a Igreja Católica não era o único empecilho. Lutero também teve de enfrentar o Império e no ano de 1521 foi convocado para o Conselho da Dieta de Worms, que também buscou sua retratação. Lá, Lutero também não se retratou e mais uma vez disse: "Não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável." Assim, rompendo com a igreja e com o império, Lutero certamente corria risco de vida. Foi quando Frederico Sábio sequestrou Lutero e o escondeu no castelo de Gotemburgo para que ele não fosse morto.
Nesse momento de exílio, Martinho Lutero teve um tempo de superprodução, conseguindo até traduzir a Bíblia para o alemão. Mas Lutero não estava sozinho para alcançar seus objetivos. Muitas coisas também influenciaram a eclosão do movimento, como a invenção da imprensa e o sistema político, que havia enfraquecido suas forças com o papado, pois esse não era bem visto aos olhos do povo. E isso tudo colaborou para que a reforma de Lutero estourasse sobre a Alemanha. Os cultos começaram a ser feitos na língua do povo, o alemão. A Bíblia foi traduzida, o sistema de educação começou a ser instaurado e camponeses se rebelaram contra a coroa e a igreja. E após muitos conflitos, em 1555, no Tratado de Paz de Augsburgo, os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir sua religião. Mas é importante entender que Martinho Lutero não foi o único reformador da época, e sim um grande nome para as reformas protestantes. Na Suíça mesmo, temos Ulrich Zwingli, um padre político que começou a pregar contra a obtenção da salvação por meio de indulgências. Zwingli foi chegando às mesmas conclusões que Lutero, paralelamente, mesmo sem conhecê-lo, começando o movimento de reforma em Zurique. E pela primeira vez temos um estado que se considerava protestante. Outro pensador muito importante para a reforma protestante foi João Calvino. Esse até teve contato com a teologia de Lutero, mas sua relação com a igreja não o permitiu ceder tão cedo. Não se sabe ao certo quando Calvino se converteu, mas chegou um momento em que ele rompeu com a igreja para seguir os preceitos protestantes. Sendo um pensador sistemático, Calvino organiza toda a ideia num corpo teológico com seus escritos Institutas da Fé Cristã, explicitando o que seria a doutrina básica protestante da época. Mesmo não querendo causar grande barulho na reforma, desejando apenas estudar a Bíblia, a obra de Calvino logo viralizou por toda a Europa, tornando-o também um dos grandes reformadores da Suíça. Tivemos também os anabatistas, que foi um grupo atuando como a reforma dentro da reforma. Eles buscavam atingir um ideal de que os outros líderes da reforma não haviam sugerido. Os anabatistas batizavam as pessoas novamente, por isso conhecido como anabatistas e rebatizadores. Esse ato buscava mostrar que, agora, o batismo era feito por livre e espontânea vontade da pessoa, mas logo foram taxados como hereges, pois também queriam separação total da Igreja e do Estado. Na Grã-Bretanha, Henrique VIII não conseguia ter filhos com Catarina de Aragão, e ao pedir para que a Igreja anulasse seu casamento e ter o pedido negado, buscou fazer sua própria reforma. Mas diferente dos outros movimentos, esse foi mais político que espiritual. A partir dali, também saíram pensadores reformistas da Igreja Anglicana, mas a reforma protestante na Inglaterra só foi solidificada com a Rainha Elizabeth I, que apaziguou os ânimos e as perseguições, estabelecendo uma doutrina anglicana. Antes de tudo isso, a Igreja Católica também passou pela sua própria reforma, a Contra-Reforma, e ainda que considerassem os protestantes hereges, obteve mudanças em seu próprio sistema e na questão espiritual. Mesmo assim, o protestantismo já estava muito bem estabelecido em países como Alemanha, Inglaterra, Escócia, Escandinávia e Holanda. O mapa do mundo se transformou por conta da reforma. Os reis apoiavam a reforma por suas próprias razões. Afinal, em todo o processo há um viés econômico, político e teológico. E os próprios reformadores também tiveram seus erros. Lutero foi considerado antissemita, João Calvino consentiu com uma pena de morte e Zwinglio consentiu e perseguiu anabatistas. Isso só mostra que por mais que pessoas possam ser usadas por Deus, elas são falhas e não devemos colocá-las num patamar como só acredito em Lutero ou só acredito em Calvino. Toda a história pertence a Deus e por isso declaramos, como dizem as 5 solas de Lutero, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória.